Querido Deus e eterno Criador dos céus e da terra, amigo Espírito Santo e eterno Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Senhor, por encerrar nesta semana mais um propósito de oração, sabendo, meu Deus, meu Pai, que esta obra, ó Deus bendito, é uma obra santa, sabendo que esta obra é uma obra divina, que nós, Senhor meu Deus, pertencemos a esta obra por escolha do Senhor. Tu nos escolheu, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, quero encerrar essa semana de oração, pedindo ao Senhor nosso Deus, que assim como usaste os teus servos no passado, usa ainda hoje, Senhor, para que a igreja possa desfrutar das grandiosas bênçãos de uma vida fervorosa na presença do Senhor. Ó Espírito Santo, conduzindo a nossa vida ao temor e ao tremor diante do Criador dos céus e da terra. Espírito Santo de Deus, fazendo em nós e compreender a realidade da vida. Para uma vida santa, para uma vida maravilhosa, para uma vida bem-sucedida na Tua presença e diante dos homens. Espírito Santo de Deus, usa Teu servo, Senhor, para levantar os marcos que foram derrubados por homens modernos. Espírito Santo de Deus, os marcos antigos que foram levantados pelos primeiros servos do Senhor nesse Brasil, marcos que foram construídos, Jesus, com lágrimas, com jejum, com oração. Aleluia. Senhor meu Deus, princípios, ó Deus, restaura o prazer da igreja na oração. Restaura, Espírito Santo de Deus, o prazer na oração, na vida dos obreiros. É um marco, Senhor meu Deus, que fazia toda a diferença na vida da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. É que os crentes tinham prazer de orar, os obreiros muito mais ainda. Senhor, em muitos locais e muitos lugares, esse princípio, esse marcos foram removidos. O marco da oração, Senhor, no lugar do marco de oração, colocaram tantas coisas, Senhor. Hoje, no lugar que tinha, ou no lugar que estava o marco da oração, trocaram. Espírito Santo de Deus, o marco da consagração, de jejum, de oração com a igreja, com os obreiros, trocaram, Senhor, não tem mais. Espírito Santo de Deus, Tu pode usar ainda servos e servas para levantar esses marcos que foram removidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, não somente no ministério da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, mas outros ministérios também aqui no Brasil, Senhor.
Ministério sério que foi levantado com oração, como o ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Outros ministérios, meu Deus, pentecostais. Também ali, ó Deus, os ministérios em Angola, na África, em Moçambique, enfim, em todos os países, todas as ilhas, ó Senhor Espírito Santo, Espírito de Deus, tenha misericórdia, Senhor, da igreja, tenha misericórdia desta obra. Esta chama, pela oração, Senhor, não pode se apagar. Esta obra não pode, Senhor. Os marcos não podem continuar caídos, Espírito Santo. Precisa alguém para levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que quando existiam os marcos da oração com a igreja, com os ministérios, com os obreiros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Crente Jesus, eles eram tomados pelos seus dons, Espírito Santo. O Senhor tinha liberdade de usar alguém em profecia, em revelação. Hoje, Senhor, as dúvidas no lugar do marco dos dons espirituais. Estão as dúvidas, a incredulidade, a ignorância. Quantos homens, Jesus, chamado pastor, quantos homens no ministério, Senhor, já não acredita mais. Alguns até proíbem a igreja falar em novas línguas. É contra a profecia. Nós sabemos, Espírito Santo, que muitos brincam com as coisas sérias. Mas não é porque tem muitos brincando com coisa séria que eu vou fechar as portas para o Senhor, por causa dos errados. Não é porque muitos, Senhor, estão sendo carnais, imitando seus tons, que a igreja, os obreiros, o ministério deve fechar as portas para o Senhor. Para isso o Senhor nos deu o discernimento, para discernir o que vem de ti e o que não vem. E é por isso que nesta manhã, Senhor, eu peço que um dos marcos que sejam levantados novamente é o marco da oração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tu sabes, Pai. Tu sabes, tu tem visto, Espírito Santo, tu está presente com as igrejas locais. Tu sabe que hoje nos cultos, as reuniões de culto de uma grande parte das igrejas, ninguém mais chega no templo, ninguém se ajoelha. Até os púlpitos, Jesus, está cheio de homem, com as pernas cruzadas, batendo papo. Mas antigamente não era assim, tu sabe como eram os crentes do antigamente. Tu sabe como eram os pastores antigamente, quando subia no púlpito. Tu sabe, Espírito Santo de Deus, como era a reunião do ciclo de oração das mulheres, quando ela chegava do templo para o ensaio,
Não tinha quase ensaio, Senhor. Era oração, era lágrima, era profecia. Hoje, Senhor, a cantarola é alguns minutinhos só de oração. E a maioria é conversando, batendo papo, ensaiando horas e horas, pelejando com um hino, aperfeiçoando a voz para cantar. A mocidade, Jesus. Nem o que falar da mocidade, Espírito Santo. As reuniões de ensaio da mocidade, hoje e antigamente. Aleluia, os marcos foram tirados, foram removidos pelos obreiros modernos, os líderes modernos substituíram a oração por treinamento, por encontros sociais. Trocaram, Senhor, tiraram marcos da oração e colocaram chá das mulheres. Colocaram tanta coisa, Senhor. Mas eu peço, se possível for, Espírito Santo, comece a usar alguém para levantar esses marcos novamente. Porque quando a igreja ora, Senhor, a igreja se quebranta diante de Ti. O orgulho desaparece, porque a oração, a gente perde tudo que não presta. Quando a Tua presença se manifesta, Espírito Santo, o orgulho desaparece, a vaidade vai embora. Ninguém se sente melhor que ninguém. Seus filhos se abraçam, choram junto. Espírito Santo de Deus, ajude seus servos a levantarem os marcos que foram derrubados, tirado, removido, tirar esses marcos que não foi o Senhor que colocou. Os marcos antigos foram colocados por ordenança divina, foi o Senhor que usou homem. Mas os obreiros carnais tiraram os marcos espirituais e colocaram os marcos sociais. Tanta coisa, tanto movimento, Espírito Santo. Os marcos do movimento foram levantados do lugar dos marcos da palavra. Anda calamachuricote quemendahasa. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor da glória. Louvado seja o nome de Jesus, que fez os céus e a terra. Espírito Santo de Deus, ajuda, Espírito Santo. Ajude, Senhor, os seus servos que estão na frente da obra hoje. Falam com eles, Espírito Santo. Eu tenho certeza, se o Senhor incomodar, falar e cobrar deles. Espírito Santo de Deus, hoje, o que as pessoas estão cobrando hoje, o que os obreiros, os pastores estão cobrando, Jesus, dos crentes para ser um obreiro, é o curso de teologia. O que mais é cobrado é o curso de teologia. Mas levanta obreiro, Jesus, para cobrar a oração. Exigir de um crente candidato ao ministério. Eles precisavam
entender isso, Senhor, que não adianta ser formado em uma teologia, não adianta adquirir tanto conhecimento teológico e não ter uma vida de oração, não ter comunhão com o céu. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, ajude, Senhor, os seus servos em pleno ano 2026, não somente aqui no Brasil, mas em todas as terras, aonde estão estabelecidas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Que os líderes possam sentir a necessidade de olhar para o território e ver que está faltando os marcos. E um dos principais que marcavam uma igreja, Senhor, era o marco da oração. Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu te peço nesta manhã, fala com seus servos, com quem o Senhor colocaste na frente da obra, pois é o líder, é o dirigente daquele grupo, daquela congregação. Ele tem que iniciar, ele tem que ser o exemplo, Senhor. E nessa manhã, eu te peço, fala, Senhor Espírito Santo. Fala, Senhor, aonde já não existe mais o marco da oração, da consagração, do ensino bíblico, do ensino da palavra, a santidade, o amor divino, a paz entre os irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Senhor da glória, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que este dia seja um dia de vitória. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Jesus, e a tua presença era tão real. A ação do Senhor Espírito Santo era tão real em nosso meio, que quando um pecador entrava na igreja, ele mudava de vida, Senhor. Ele se convertia. Ele se entregava de uma forma tão maravilhosa, Senhor, que dentro de poucos meses ele já estava passando pelas águas do batismo, Jesus. Porque era uma conversão genuína. Quando o pecador entrava, Senhor, na igreja, a ação do Senhor é tão real entre nós, que os demônios saíam. Aleluia! Aleluia, Senhor Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e encerro esta semana de oração. Ajude os seus servos a levantarem os marcos que foram removidos, principalmente o marco da oração. O marco da oração foi tirado, Espírito Santo. Por isso tantas coisas. Hoje, no lugar da oração, tem tanta coisa. Tiraram. Mas eu te peço em nome de Jesus. Ajude os obreiros a tornarem a levantar. Colocar no lugar o marco da oração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Começa a falar com eles, o líder, a liderança. É necessário, Espírito Santo de Deus,
é necessário. Esta é a minha oração e declaro encerrada esta semana de oração, o Espírito Santo. Amém e amém, Jesus.